Bem, amigos, vamos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Clodomiro Jardel Gaio e a gente vai dialogar sobre um pensador muito importante, a saber, Platão. Platão viveu de 428 a 348 a.C. Ele foi um personagem importante para o contexto da filosofia antiga, visto que ele deu vida aos pensamentos de Sócrates e, claro, à sua própria filosofia. Deste modo, é compreensível que ele fora discípulo de Sócrates. Nós já o estudamos na aula anterior e percebemos também que Sócrates foi um marco muito importante e relevante para o desenvolvimento da filosofia, porque ele quebra a busca de uma compreensão da filosofia da natureza e valoriza o homem, valoriza a pessoa, valoriza a busca pela verdade, que em grego significa aletheia. A palavra aletheia é a palavra verdade na língua grega. E o seu significado etimológico é aquilo que não está obscuro, aquilo que é desvelado. Estava escondido, estava obscuro, estava guardado e agora ele está claro, está evidente, como o sol que ilumina todas as coisas. Dado importante, Aristóteles também será um fruto desse movimento, desse pensamento, mas o nosso pensamento hoje é Platão. Olha só, sendo nascido em Atenas, Platão ele era de uma família nobre, de carreira política. E nós vimos e percebemos que Atenas é o berço da democracia e nesse local havia a necessidade de ensinar os jovens, de propor uma sequência de saberes e entendimentos que possibilitasse o desenvolvimento de uma carreira política, que se tornassem senadores, que se tornassem homens públicos, que pudessem decidir e opinar e construir a cidade de Atenas. E claro, Platão estava nesse segmento. Quando Sócrates desenvolve a sua filosofia, buscando compartilhar questionamentos, dúvidas na ágora, na praça da cidade de Atenas, Platão vai conhecê-lo. Platão vai se deslumbrar com o questionamento, com a forma em que Platão possibilitava a reflexão, certo? Que Sócrates possibilitava uma reflexão. E aí Platão começa a seguir Sócrates e aprende com ele, né, durante toda a sua período em que esteve junto com ele. E aí tem uma questão muito interessante, que o Sócrates ele vai impulsionar o desenvolvimento de uma filosofia idealista que Platão vai se apropriar. O que é uma filosofia idealista? É uma filosofia pautada em ideias, em conceitos abstratos. Em conceitos abstratos. Não é uma filosofia pautada na realidade, nos objetos que eu posso sentir e tocar, somente nas ideias, somente nas questões sustentadas pela razão. E é um ponto muito interessante em compreender isso. O Platão, ele era um filósofo idealista, isto é, pautava-se e sustentava o seu pensamento a partir da razão, do pensamento. Tá? Isso é um ponto muito relevante, por isso que a filosofia dele será conhecida como teoria das ideias, mas já a gente vai chegar lá. Ele fundou uma escola no Jardim de Academos. Após a morte de Sócrates, lembram da aula anterior que a gente fez toda a encenação com o teatro? O Sócrates ele resolve então aceitar a condenação, ele toma a cicuta, ele morre por um ideal, pela sua filosofia, e o Platão ele vai ficar muito chateado, o Platão vai ficar triste, muito triste com isso. Fato é que ele vai escrever uma obra chamada Apologia a Sócrates. Tá? Nesse texto, nessa obra, é retratado o julgamento de Sócrates, o julgamento, né, que condena o seu tão querido mestre. E após a morte de Sócrates, o Platão, então, em um período de remissão, de reclusão, ele decide, não, eu preciso dar vida ao meu mestre. E aí todos os textos, todas as obras de Platão são feitas em diálogos, onde Sócrates é o personagem principal. São diálogos com Trasímaco, com Plutarco, com outros convidados, sempre, mas Sócrates é sempre o personagem principal, é sempre o protagonista, o eu lírico das narrativas. Dado essa questão, dado essa explicação, o Sócrates então se torna vivo porque ele nada escreveu. É Platão quem dá vida ao seu pensamento. Muito bem. Então,
Para que pudesse ser ensinado e compartilhado esse contexto, o próprio Platão desenvolve uma série de narrativas e começa a ensinar. E claro, ensina em um espaço, em um local físico, pertinho do jardim de Academos. E aí por isso surge o nome de academia. Primeiro nome de estrutura de ensino, academia, local de aprendizagem, local de ensino. Por isso que na antiguidade, quando se iniciava a vida escolar, a vida estudantil, falava-se que iniciava-se os estudos acadêmicos. Por quê? Porque o sujeito estava se preparando para uma compreensão da estrutura da realidade, o desenvolvimento da sua cognição. Lá, Platão ensinava aritmética, geometria, filosofia, lógica, gramática, a língua grega. Era uma série de conhecimentos, uma série de situações que eram compartilhadas. E aí tudo isso possibilitou, claro, a agremiação de vários outros alunos, dentre eles o célebre, aquele que Platão mais amava, a saber, Aristóteles. E a gente vai ver, claro, na próxima aula. Quais são as obras principais de Platão? A República. Essa obra retrata uma cidade ideal, um governo ideal. Lembra o lado de Sócrates que foi condenado à morte? Sim ou não? Muito bem. Olha só, quando Sócrates foi condenado, o Platão ele fica chateado porque a justiça ela não foi feita. A justiça não foi aplicada. A justiça não foi, de fato, executada. E aí ele pensa em uma cidade ideal, uma política ideal, uma cidade organizada de uma forma ideal. Ideal, lembre-se, mundo das ideias. Tá? Dado essa situação, nós vamos perceber o seguinte, o banquete, tá? Fala sobre a ideia de beleza no conceito estético. Fédon, também uma obra sensacional a respeito do conhecimento. Teeteto, epistemologia. Apologia a Sócrates, o pensamento de Sócrates. E aí, claro, nós temos o conceito principal do pensamento platônico, que é a teoria das ideias, tá? Que é fundamentada e explicada na obra República, no livro 7, quando ele nos traz a alegoria da caverna. Um mito, uma história que eu conto na próxima aula.